Agora sim, a gente vai separar, né, fragmentar as causas maternas das causas fetais. Como eu disse, as causas mecânicas acabam entrando nas duas, então a gente vai falar aqui em conjunto, tá? Então vou começar falando para vocês sobre as causas maternas de distocias, que foram aquelas que a gente comentou ali em tópicos, e depois em seguida eu vou comentar com vocês a respeito das causas fetais de distocias nessas fêmeas. Vamos lá. Começando por uma das principais causas maternas de distocia, a gente vai ter aí as anomalias pélvicas, aquelas desproporções, né, pélvicas, elas entram aqui dentro dessas diversas situações. Então, quando é que uma pelve ela vai se apresentar anômala, né, defeituosa? Em todas essas situações aqui. Nós vamos ter aí casos em que a fêmea vai ter uma pelve conhecida por pelve juvenil. Pelve juvenil são de fêmeas primíparas que nunca pariram, que alcançaram o seu desenvolvimento, porém, né, a sua estrutura pélvica não acompanhou o seu total desenvolvimento, né, seja devido a uma falha de nutrientes, geralmente é isso, ou mesmo uma falha no seu desenvolvimento corpóreo, que ocasionou aí no surgimento dessa afecção, o que consiste aí numa necessidade de intervenção cirúrgica. Pelve juvenil não tem como eu abrir canal de parto, conservativamente falando, o que vai necessitar de uma intervenção cirúrgica diante dessa situação. Então a gente tem aqui uma foto de uma pelve, né, que é composta lá pelo ilho, pelo isquio e pelo pubis, nos diferentes locais, formando o canal do parto, e aqui em cima, ainda compondo a região pélvica, os ossos, né, do sacro. Além da pelve juvenil, então, situações de exostoses. Exostoses consiste em proliferações ósseas anormais. Isso também é uma falha do metabolismo, né, na proporção de minerais, cálcio, fósforo, sobre a ossatura daquele animal, o que predispõe ao surgimento dessas proliferações ósseas na região de pelve de forma anormal. Então, um desequilíbrio mineral ocasiona no surgimento aí pode ocasionar no surgimento dessas exostoses. São proliferações ósseas, né, através ali do canal do parto, que, óbvio, como tem o osso ocupando o espaço do canal, esse osso pode impedir a passagem correta daquele feto, até mesmo predispor a fêmea a casos de lesões e desconfortos. As luxações sacroiliacas são situações em que o sacro ele perde o seu contato por completo, quase por completo do ilho, né? Então a gente observa aqui que o sacro ele fica acoplado, ligado às asas de ilho, porém podem haver situações em que essa estrutura acaba luxando ou subluxando, perdendo uma parte de seu contato junto a essa área de comunicação entre esses ossos, o que vai também predispor a quadros de estenose, né? Então, quanto mais luxado ficar, maior a chance de estenosar e de dificultar a conformação correta daquele canal do parto e saída do feto. Fraturas de pelve podem acontecer, então esses casos em que eu vou encontrar aí regiões de fraturas ao longo do osso da pelve, vai impedir a progressão do parto, o desconforto, a alteração daquele canal de parto também vai ocasionar uma falha na saída fetal. As osteodistrofias, vocês se lembram da tal da OCD, osteocondrite dissecante, é um tipo de osteodistrofia em que há uma falha na formação óssea, e essa falha na formação óssea do osso pélvico, já que a gente está falando de anomalias de pelve, né, vai ocasionar numa situação de predisposição à não dilatação correta daquele canal, já que a pelve é o osso mais importante daquele canal, que compõe o canal do parto. E se eu tenho uma falha na sua formação, uma falha na sua conformação, isso vai interferir, obviamente, na saída fetal. Isso pode interferir. Então, malformações em geral de pelve, né? Malconformações, às vezes essa malformação é congênita, como é o caso de raças de cães, que eu já dei exemplo para vocês. E quando tem o excesso de acúmulo de gordura naquela área pélvica,
também é uma anomalia em fêmeas obesas e fêmeas sobrepesas. O tecido adiposo que é depositado naquela área, ele pode ocupar tanto espaço que acaba ocupando a área pélvica, dificultando a saída do feto, como já expliquei num outro momento para vocês também. Então, todas essas são causas de alterações em pelve que vão todas estar ligadas à dificuldade na dilatação, né, na dilatação do canal do parto. É isso que vai interferir realmente a saída do feto e ocasionar numa distocia. Aqui é um exemplo de uma distocia numa gata. Nesse caso aí, o que a gente observa, né, é a liberação de mecônio no interior do útero dessa gata, o que é indicativo de um alto sofrimento fetal que eles passaram a ponto de liberar mecônio aqui no interior, né, do órgão. A gente observa que todos os fetos estão tingidos por mecônio, né, devido aí à sua dificuldade na passagem pelo canal do parto, que acabou acontecendo e ocasionando na morte de todos os indivíduos, né? O que talvez com o exame obstétrico rápido, precoce, eu poderia determinar uma intervenção mais rápida, ágil, a ponto de tentar salvá-los. O que não foi possível nesse caso. Então, um exemplo clássico de alteração de anomalia pélvica que a gente encontra são animais dessa raça, né? Os bulldog francês da vida. Eles, né, por natureza, apresentam realmente um canal de parto anômalo, já foi comprovado isso, né? Não que todos necessitam obrigatoriamente da intervenção cirúrgica, mas são animais predispostos a distocias devido realmente ao seu nascimento já com uma má conformação pélvica, uma pelve mais estreita, mais achatada, que pode impedir a saída desses indivíduos de dentro do útero da mãe, tirando que também todos os fetos dessa raça, eles são mais cabeçudos, eles têm uma cabeça mais avantajada, que dificulta também mais ainda a passagem pelo canal do parto, fazendo com que eles tenham uma maior chance de ter que ser submetido a uma cirurgia, né? Não que realmente vai ser necessário obrigatoriamente para todos os animais. Continuando com causas maternas de alterações que vão ocasionar numa distocia, a gente tem as anomalias de vulva. Então, falamos sobre anomalia de pelve, agora anomalias de vulvas, a gente tem todas essas aqui. Anomalias de vulvas vão ser estreitamento cicatricial, às vezes é alguma fêmea com histórico de ter tido uma cicatriz vulvar, e esse tecido cicatricial é um tecido fibroso e não é elástico, né? O tecido fibroso não é elástico, ele não consegue esticar como uma vulva com seu tecido normal conseguiria, e isso pode ocasionar uma falha na saída. A presença de tumores na área de vulva pode impedir a progressão do parto. Falei para vocês em algum momento, quando conversamos lá sobre o exame obstétrico, né? Então, um dos tumores mais comuns que a gente encontra em pequenos animais é o TVT, e o TVT ali naquela área de canal como um todo pode impedir a progressão do parto, a passagem dos fetos. Presença de quadros de edemas excessivos em vulva, traumas que vão ocasionar em edemas, processos inflamatórios ali naquela área, pode ocasionar uma dificuldade na sua expansão, e aí o feto não consegue sair. Defeitos anatômicos de vulva, algumas vulvas má conformadas. Então, alguns animais nascem com vulvas alteradas, e aí essa vulva alterada pode predispor aí uma falha na sua dilatação correta, o que vai ocasionar distocias, porque o feto não vai conseguir passar por ali. E vulvas infantis, que são aí alterações que uma alteração que a gente encontra em fêmeas que têm esse tipo de problema. Tá? Elas nascem com isso, elas não desenvolvem. Uma vulva infantil, uma vulva menor para o tamanho daquele animal que ela desenvolve, né, no decorrer aí do seu crescimento. Exemplos dessas situações, então aqui um dos exemplos clássicos, uma fêmea atendida aí com a presença de tumores na região de vulva, região interna da vulva, a gente observa que está tomada por tumores, tem nódulos aqui dentro, isso era um TVT, um relato de um TVT. Nessa situação, né, a intervenção ao parto provavelmente vai ser necessária devido ao fato de que os fetos, quando passar por ali, podem apresentar alguma dificuldade, até mesmo algum incômodo, um sangramento profuso, que o TVT é um tumor que sangra demais, no momento da sua passagem por aquele local. Então é um momento que a gente vai ter que ficar atento, pensando em intervir de alguma forma.
quadros aí de fêmeas que são submetidas à vulvoplastia, então vulvas que passam por procedimentos estéticos de correção, né, devido a uma má conformação, como é o caso aí em programas de biotécnicas reprodutivas em éguas, que a gente costuma fazer bastante essas cirurgias de vulvoplastia, nas quais nós fechamos uma parte dos lábios vulvares dessa fêmea e o espaço da vulva fica muito pequenininho, e isso pode ocasionar uma dificuldade na saída do feto. Então, esse tipo de situação também é uma anomalia vulvar que pode dificultar e se apresentar de forma de distocia. Partindo para o próximo segmento, então a gente está indo um pouquinho mais a fundo, né? Estávamos lá fora na vulva, agora a gente entrou ali para a região de vagina. Então, como causa materna de distocia, a gente tem também anomalias que vão ser encontradas na região vaginal. Depois da vulva, já tem vestíbulo e já segue o corpo de vagina com o seu fundo. O que eu posso encontrar nessa área que vai complicar o parto daquela mãe? Estenoses vaginais, então vaginas muito fechadas, pequenas, vão impedir a passagem do feto. A idade daquela mãe, fêmeas mais velhas ou fêmeas mais novas, considerando que fêmeas mais velhas que já pariram algumas vezes, elas não costumam ter esse tipo de problema, enquanto que fêmeas mais novas, que nunca pariram principalmente, tende a ter uma vagina mais estreita, que pode ou não dificultar e ser uma justificativa para o trabalho de parto daquela fêmea. Presença de tumores, seguindo o mesmo raciocínio do slide anterior, tá? Então, qualquer tumor, qualquer aumento de volume na área vaginal, na área que compõe, né, que faz parte do canal do parto, é óbvio que pode impedir a progressão do trabalho de parto eutóxico, que é o trabalho de parto normal. Prolapsos de vagina em fêmeas gestantes, né? Às vezes, algumas fêmeas, principalmente fêmeas obesas, elas são mais predispostas a quadros de prolapsos vaginais, porque a gordura está ocupando o espaço que o feto deveria ocupar. Então o feto não está cabendo mais lá dentro, o que acontece? Opa, vai dar uma escapadinha pelo ponto mais fraco. O ponto mais fraco ali de onde ele está localizado é a abertura dos lábios vulvares. A gente pode encontrar em algum momento a presença de um prolapso através daqueles lábios naquela área ali onde não deveria ter. Persistência de ímen em algumas fêmeas, isso pode acontecer. Esse ímen tem que estar realmente muito espesso e persistente a ponto de dificultar a passagem do feto. Geralmente o ímen ele é rompido no ato da monta, da cobertura, da inseminação, o que quer que seja. Dificilmente ele vai persistir por ali, a não ser que ela tenha uma anomalia. Tá? Daí sim, realmente aquele ímen, que é uma membrana que fica ali próximo ao vestíbulo vaginal, ele dificilmente vai ocasionar uma dificuldade da saída do feto, tá? Mas pode acontecer. Aqui na imagem a gente observa o tamanho da vagina dessa fêmea, né? O tamanho da vulva dessa fêmea, uma vulva infantil, pequenininha, o que se fosse o caso dela estar parindo não condiz com o tamanho ideal e suficiente para a passagem dos fetos, dos filhotes. Essa aqui é uma outra imagem de uma égua, é uma potra de 2 anos de idade, 2 anos e meio, que veio para atendimento com o histórico de uma membrana saindo pelos lábios vulvares toda vez que ela trotava. Quando vimos, ela tinha a presença dessa membrana que consistia no ímen, tá? Nesse caso, é um animal virgem, né? Como eu disse para vocês, difícil o animal que já foi coberto ter a persistência do ímen, mas só para vocês entenderem o que seria essa membrana e onde ela se localiza, tá? Então, logo na entrada do vestíbulo vaginal, a gente já vê a membrana, ou ela está sendo pinçada, a qual vai ter a necessidade de uma intervenção, né? A gente vai ter que fazer uma ruptura dessa membrana para poder facilitar a saída do feto em algum momento aí. Casos aí em bovinos de prolapsos vaginais, então a gente observa essa estrutura, né, protruindo, saindo pelos lábios vulvares. Esse caso é o caso de uma vaca, né, gestante em terço final de gestação. É o mais comum disso acontecer, porque no terço final de gestação o feto ou os fetos eles estão grandes. Como eles ocupam muito espaço, predispõe a fêmea aí a realmente prolapsar em algum momento vagina ou até mesmo útero, né, dependendo da situação. Fêmeas obesas têm mais chance de acontecer isso, e fêmeas também que têm uma flacidez daquele local, daquela área. Fêmeas que já têm histórico de ter prolapsado também são predispostas a prolapsos em geral.
Entrando um pouquinho mais a fundo no trato reprodutivo daquela fêmea, a gente tem as anomalias de cervix, que são essas três. Não é comum de acontecer anomalia em cervix, né? A gente pode ter uma cervix com abertura insuficiente, ela não está abrindo corretamente. A gente pode ter uma cervix com espasmos, como eu disse para vocês agora há pouco. Então, falhas em equilíbrio mineral, que ocasiona aí também uma falha na entrega de substâncias que vão estimular a contração de forma adequada, que vão estimular a dilatação de forma correta, né? Falha hormonal pode ocasionar em espasmos cervicais e na insuficiência de dilatação cervical. E tumores na cervix também vão impedir a progressão do parto, isso pode acontecer. Nessa situação de abertura insuficiente da cervix, nós temos 3 graus distintos de abertura insuficiente. Tá? Então, abertura insuficiente de grau 1 é uma abertura em que o diâmetro da cervix permite a passagem tanto da cabeça quanto da pata, do membro torácico daquele feto. Tá? Se caso ele estiver vindo numa apresentação posterior, a gente vai observar nessa abertura insuficiente de grau 1 a presença dos membros posteriores insinuados até a região da coxa, mas não passa disso. Então, se estiver vindo de frente, não passa das patas. Então, a cintura escapular não passa e nem o tronco passa, porque é uma abertura insuficiente de grau 1. Se estiver vindo de costa, vai até a coxa, mas não passa disso também. No caso da abertura insuficiente de cervix de grau 2, a gente só vai conseguir observar a presença dos membros. A cabeça não passa. Então, se estiver vindo na apresentação longitudinal anterior, a gente vai ver até a região de carpo. Até a região de carpo, para fora. O resto não sai. Se estiver vindo numa apresentação longitudinal posterior, a gente vai observar até a parte de jarrete, de tarso. Né? Então, até o tarso sai, o restante não sai. Então, isso caracteriza a abertura insuficiente de grau 2. O trabalho de parto está demorando para acontecer, eu estou vendo que aquele bicho entupiu lá e não está saindo mais que aquilo, a estática está correta, então, realmente a causa está ali na abertura cervical. E o terceiro grau de abertura insuficiente de cervix é o grau mais grave de todos. Nessa situação, o que eu vou constatar é a ausência de evidência de feto insinuado no canal do parto. Já passou a fase 1, o feto já era para ter insinuado e não insinuou. Então, quando ele não se insinua no canal do parto, não vejo nenhuma parte fetal, mesmo estando lá, mesmo que tivesse para estar na fase 2, ele não insinua porque essa cervix não está tendo uma dilatação suficiente, como vocês estão vendo aí na própria imagem. Tá? Então, pode ser graduado dessa forma. Primeiro grau, segundo grau ou terceiro.